Vamos, Brasil. WhatsApp liberado 964-450532. Presta atenção, porque agora nós vamos falar um assunto muito sério. Não que os outros assuntos aqui não sejam sérios, né, gente? Mas assim, tem coisas mais leves, como a leveza, tem música, tem culinária, tem artesanato. Mas agora é um assunto que me despertou muito a minha atenção, assim, pela relevância, pela importância desse tema. Então, eu vou deixar até liberado para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, pode participar, tá? 964450532. Estou recebendo, gente, olha só, o Moacir Bigate. Isso. Bigate, que ele é, olha, CEO de uma empresa e está falando, nós vamos falar sobre um novo medicamento, gente, é um novo medicamento para tratamento, para combate, né, o tratamento do câncer de mama. Vou ler um pouquinho só aqui, uma explicativa para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. PHP Biotech é uma empresa dedicada, né, e P&D, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Trabalha no desenvolvimento de um novo medicamento indicado para o tratamento de câncer de mama triplo negativo, baseado em uma molécula, tá? Presta atenção, uma molécula ou seletividade para tumores sólidos agressivos e com baixa toxicidade para as células saudáveis. É mais ou menos isso? Isso mesmo, isso mesmo. Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, boa tarde. Primeiro, que maravilha de notícia. Nossa. Assim, não é uma coisa tão simples, né? Porque, sim, mas é um avanço. São anos, né, no desenvolvimento de um novo medicamento, ele ainda demora alguns anos para poder estar no mercado, né? São muitas fases quando você começa a desenvolver um medicamento. E o Brasil, inclusive, ele não tem uma tradição no desenvolvimento de novas moléculas, de novos medicamentos, né? Nós atuamos já há 20 anos fazendo justamente isso, desenvolvendo novos produtos, né, novos medicamentos para a indústria farmacêutica. Então, normalmente esses trabalhos começam com pesquisas que são desenvolvidas em centros de pesquisas, universidades, né? E a gente usa isso como matéria-prima. Então, a gente busca pesquisas que são promissoras para transformá-las em produto. E do ponto da pesquisa até ela virar um produto... Quanto tempo leva, mais ou menos? 10 anos, 20 anos. Essa é uma pesquisa que tem 20 anos já. Tem 20 anos já? Tem 20 anos. São 15 anos de pesquisa, pesquisando uma molécula mãe dessa que nós identificamos, né? Então, tem várias publicações científicas em revistas internacionais que demonstravam que aquela molécula ela tinha... um forte poder antitumoral, mas ao mesmo tempo ela era muito tóxica, né, na aplicação no paciente. Chegou a um estudo fase 1 em paciente, mas não pôde seguir justamente pela toxicidade, né? O que nós fizemos, a nossa equipe de pesquisadores, né, nos últimos 6 anos, foi justamente pegar essa molécula e desenvolver uma forma de aplicar essa molécula que ela não fosse tóxica. E aí, para nossa sorte, trabalho bonito, né? Bonito, um trabalho muito bonito. A gente trabalha com o que é a vanguarda da ciência hoje no mundo. Trabalha para o mundo, né? Trabalha para o mundo, para as pessoas. Sim, e é um trabalho que esse projeto, particularmente, a gente tem uma série de outros produtos, a gente tem mais de 9 patentes depositadas em mais de 40 países, a gente tem produtos em mais de 20 países, licenciados para grandes big pharmas multinacionais, né? Mas esse, particularmente, é um produto que nos traz prazer. Você está falando de propósito. Sim. Então, você está falando de salvar vidas, né? Salvar vidas. Então, realmente esse projeto... E um câncer que é tão agressivo, né? Para as mulheres, né? Exatamente. Você sabia que câncer de mama não é tudo igual, né? Então, essa história, inclusive, o começo desse projeto foi muito interessante, porque quando a gente começou a analisar esse efeito antitumoral, né, dessa molécula, e conseguimos cortar essa molécula em pedacinho, né, e fazer uma nova molécula menorzinha, sem toxicidade, a gente precisava testar em alguma coisa. E tinha uma pesquisadora da USP que já tinha uma parceria científica conosco, a gente levou para ela testar, ela já trabalhava há 20 anos com câncer de mama, e a gente percebeu que justamente para o triplo negativo ele tinha o melhor resultado. E o triplo negativo é um tipo de câncer de mama que não tem um tratamento específico. Então, você hoje tem 4 tipos de câncer de mama, né? 4 tipos? 4 tipos, luminal A, luminal B, o HER2. Todos eles você já tem alvos terapêuticos identificados, né? E você já tem uma terapia bem definida, com grande chance de
mais de 95% de êxito, né, no tratamento. Já o triplo negativo, ele não tem um tratamento específico. E aí? Então você acaba usando quimioterápicos que são generalistas, vamos dizer assim, de uma forma Agressivo também, né? bem para leigo, a gente Parece usa... falar em português bem claro para todo mundo entender. Exatamente. Então, é um quimioterápico bem generalista, que ele serve para vários tipos de câncer, mas ele é muito agressivo. Sim. Então, você vê que aquela história da queda de cabelo, problemas renais, cardíacos, necrose femoral, porque o quimioterápico, ele mata a célula tumoral, mas ele também mata a saudável, entendeu? Então, e aí que a gente conseguiu desenvolver um produto que tem justamente afinidade para o triplo negativo, né, para receptores do triplo negativo. Fantástico. Mas sem os efeitos colaterais. Gente, isso é fantástico. Acho que tem um vídeo até para a gente mostrar, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa maravilha, gente. Esse vídeo, ele é interessante, que é o seguinte, a gente tem que demonstrar, quando a gente está desenvolvendo um medicamento, qual que é o mecanismo de ação. Então, aqui são células tumorais de câncer de mama triplo negativo, onde você tem a membrana delas marcada em azul, o núcleo em vermelho. E se você reparar agora, no meio de tudo começa a ter uns pontinhos verdes. Então, quando a gente coloca a nossa molécula no meio, onde essas células estão, e aí, se você reparar, ela migra para dentro da célula. Então, a gente consegue demonstrar com esse teste, né, que existe a entrada da nossa molécula dentro da célula. Esse outro vídeo aqui é um outro vídeo que você olha que a gente põe um inibidor de membrana, não deixando ele entrar dentro da célula. Aí você vê que forma uns espaços. Quer ver? Olha, vai começar de novo. Você vê os pontinhos verdes, a nossa molécula. Agora você vai ver que vai formar uns espaços escuros, que é onde está a célula. Então, ou seja, a nossa molécula não entrou dentro da célula quando você usa o inibidor de membrana. Então, isso é muito interessante, porque você consegue demonstrar a efetividade dessa nova molécula justa para o triplo negativo e como é feita a morte da célula, né? Então, não existe nenhum outro medicamento hoje no mercado que cause a morte celular da célula tumoral por um mecanismo conhecido como apoptose, né? A apoptose, para você entender, ela é uma morte programada. O nosso organismo, ele tem já isso natural nele, de você programar a morte dessas células. E até a célula tumoral, o que ele é? Uma célula que falhou de morrer quando tinha alguma coisa errada e ela começa a se proliferar de forma descontrolada. Para você entender como é um mecanismo tão natural, que a mão do feto, quando ela surge, ela é assim, né? Aí essas células, ela é fechadinha, todos os dedos juntos. Essas células do meio estão programadas para morrerem e aí o dedo se abrir. Isso é a apoptose, né? Então, o que o nosso medicamento faz? Ele entra dentro da célula tumoral e programa a célula para ela se matar. Por isso que você não tem efeitos colaterais. Então, mas essa é uma pesquisa para quanto tempo mais que vocês estão acreditando, né? Porque já tem 21 anos, na verdade. Sim, a pesquisa, a célula, a molécula-mãe teve mais de 15 anos. E agora já tem 6. 6 anos. Sim. Aí nós estamos desenvolvendo os testes pré-clínicos, conhecidos como pré-clínicos. Estamos iniciando agora todos os testes em animais. Até o final do ano, a gente deve ter autorização do FDA para que no início do ano que vem você comece a utilizar os testes clínicos propriamente dito em humanos. E aí, quanto tempo? Isso a gente deve fazer já junto com alguma grande farmacêutica mundial, que nós já estamos em negociação com algumas farmacêuticas. E aí, isso talvez mais cerca de 2 anos para você ter aprovação. Então, a gente tem a esperança que o máximo em 3 anos... Em 3 anos, 3 a 4 anos, esse medicamento possa estar no mercado, ajudando a salvar vidas. E você sabe que esse medicamento, ele tem uma outra característica, né? Como ele causa morte celular por apoptose, né? Ele tem baixíssimo efeito colateral. Nós acreditamos que ele pode criar uma nova categoria de medicamento dentro da oncologia. Por quê? Criar novas ideias, novos... Na verdade, é uma nova categoria. É uma categoria que não existe hoje. Não tem nenhum outro medicamento parecido que faça isso. Porque ele ao mesmo tempo que ele é um citotóxico, mas ele é seletivo para a célula tumoral.
Então, a gente sabe que tem ligantes na membrana da célula tumoral que permitem, que são receptores que fazem isso e que não tem na célula saudável, ou que tem muito menos na célula saudável. Então, quando ele pode ser usado com uma dosagem alta, com baixíssima toxicidade, ele pode ser usado por bastante tempo, ele abre uma janela temporal para, junto com ele, o oncologista poder utilizar, por exemplo, a imunoterapia, uma cirurgia, algum outro quimioterápico. Vai abrir o leque, né? Aí você permite que essa doença, que hoje ela é praticamente mortal, ela vira uma doença crônica. Ela passa a ser uma doença administrável. Porque o câncer, ele é um conjunto de muitas doenças, né, que a gente dá esse nome, e a gente sabe que ele tem origens diversas, né, e muitas vezes algumas, inclusive, relacionadas com questões genéticas. Sim, é genética, tem emocional, muita coisa desencadeia, alimentação. E se a gente vai a fundo, quando a gente pesquisa, a gente vê que o ser humano não está se alimentando direito, né? E que muitas causas, muitos fatores levam, né, a ter o câncer. Vem a genética, vem a alimentação, modo de vida, sedentarismo, tabagismo, bebida, alcoolismo. Se a pessoa tem essa tendência e você tem os fatores, como você disse, socioambientais, que deflagram, né, esse processo, essa pessoa pode ser que ela tenha reincidivas no futuro, né? Então, o que acontece? O nosso medicamento ele vai permitir que a pessoa continue tomando e por um longo tempo aquela doença que era mortal ela passa a ser administrável, praticamente vira uma doença crônica. Entendeu? Então, mas se está matando a célula, você acha que a gente não vai conseguir chegar na maravilha de conseguir eliminar o problema? Não. Assim, depende, porque o que acontece? Porque assim, eu estou na esperança, eu estou vendo aqui, pelo esse vídeo aqui, pela explicação, dá a sensação sim que vai matar a célula, né, o que está... Então, você mata aquilo, só que a origem daquilo pode ter sido uma questão genética, pode ter sido uma má formação celular, que você pode voltar a isso acontecer de novo. Aí vai ter que estudar paralelo, colocar uma pesquisa paralelo para a origem. Isso é outro produto. Não é? Aí a gente fica sempre nessa indústria... Existem já alguns trabalhos nesse sentido, que é um trabalho justamente dentro da genética, dentro da genômica. Você é médico? Não. Não, sou pesquisador mesmo, né? Não, na É realidade... um investidor, Eu sou administrador de empresas com especialização em marketing. Você sabe que o que nós sempre fizemos foi, o que eu, né, nos últimos 20 anos, é dar esse olhar do marketing para pesquisas. Porque são pesquisas que podem ficar dentro da gaveta de universidades para o resto da vida e nunca beneficiarem o paciente. Mas você acha que esse mundo dinheirista que a gente vive também, é uma pergunta bem pessoal, assim, é só para ver. Você acha, por exemplo, que com essa facilidade, o que a gente está vendo nesses produtos, vai ser um produto que vai chegar ao ponto que vai ser para toda a população, todas as pessoas possam ter acesso? Ou vai ser aquela coisa quase intocável? Porque tem alguns tratamentos hoje que são muito caros. Sim. Então, a gente sabe que tem muitas mulheres no mundo todo, muitas mulheres que morrem, né? Até porque descobriram tardiamente, pessoas que não conseguem fazer o exame, não conseguem detectar, ou quando detecta o câncer já está bem avançado. Você acha que vai ser um produto que vai conseguir levar, que eu vejo no seu olhar, essa alegria, dessa felicidade de trazer isso para a população, né? Trazer isso para a humanidade, para ficar na história. Mas você acha que isso vai ser uma coisa viável para todas as pessoas? Isso é um pouco relativo, porque o que acontece? Você pega uma pesquisa de tanto tempo, uma quantidade de volume de dinheiro muito grande investido para você transformar uma pesquisa num medicamento. Quando você entra numa fase de teste clínico, você está falando da casa de dezenas de milhões de dólares que são gastos na pesquisa clínica para ter a aprovação do produto. E de alguma forma você tem que recuperar esse investimento. Ou seja, é como se você fabricasse sofá, uma mesa, você investiu num maquinário... Sim, é o mercado da saúde Você também. tem que pagar isso de volta. Por isso que, por exemplo, que nem no Brasil, que você tem o SUS é encarregado de comprar esses medicamentos para que a população possa ter acesso, né? Então, mas tem medicamentos que o SUS, infelizmente, não consegue oferecer e são tratamentos muito caros. O cobertor é curto, né? Sim, tem planos de saúde que não cobrem, um monte de coisa também que tem que ser o mais avançado. Então, mas a gente tem esperança, porque pela característica desse medicamento, a gente acredita que também não vai ser um medicamento extremamente caro, entendeu? Hoje ainda é difícil falar, você tem que fazer todos os estudos de escala para definir isso. 2 anos é muito pouco tempo, hein?
2 anos para quem já está aí há 21 anos trabalhando nele, né? Na verdade, a gente pegou essa pesquisa, já tinha 15 anos, então, né? Isso, Lane, 15 anos, já estão com 6 anos fazendo, então 21 anos. Trabalhando, nós mesmo, há 6 anos trabalhando nessa pesquisa. E qual é o desafio para vocês, como executivo, como empresário, que estão vendo com esse olhar hoje? Você acha que está perto? Eu acredito que sim, a gente tem muita esperança, né? Os resultados são muito animadores. A gente está tendo resultados assim que são realmente incríveis, né? A gente tem testes que são realizados que demonstraram que tem um efeito antimetastático. A gente tem os testes que provam, né, que a morte celular é por apoptose. Essa morte é causada por 2 mecanismos que existem, né? 2 proteínas que existem nas células, que já são conhecidas, né? Estão descritas na bibliografia, mas não tem nenhum outro medicamento que explore essas vias de acesso. Então, a gente, assim, conseguiu ter alguma coisa, assim, muito ímpar, um produto único, realmente. Então, a gente acredita que isso, por essas características, estamos despertando o interesse de grandes multinacionais que ajudam a colocar mais dinheiro e daí isso caminha mais rápido. Que venha mais rápido, né? E aí venha mais rápido porque eles têm toda a estrutura, inclusive de produção depois e distribuição. Que você está falando de distribuição distribuir para o mundo todo. Distribuir é a parte mais difícil, né? Você tem que promover para o médico, porque é uma guerra, vamos falar, é uma guerra também interna dentro desse mercado farmacêutico também gigantesca, né? Das grandes. Né? Por exemplo, eu já entrevistei médicos aqui que fazem o estudo da morfologia humana, que é o estudo do sangue vivo, e ele falou para mim, Nani, já tem descoberta para alguns tipos de câncer, tem a descoberta sim, tem a cura, porque o câncer nada mais nada menos é que uma célula, certo? E a célula precisa, para ela viver, ela precisa de quê? Se alimentar, certo? Se você tirar os alimentos que ela é abastecida, ela vai automaticamente fazer o quê? Morrer, certo? Mas a rede farmacêutica gigantesca, né, que a gente sabe, no que exige tudo, não deixa chegar à conclusão. É triste isso. Assim, estou falando de pesquisas, estou falando de entrevistas que eu fiz. Eu vou ter que discordar, porque assim, isso é um pouco de lenda urbana, né, das pessoas acharem que a indústria farmacêutica não quer... É um médico americano que veio aqui. É um assunto polêmico, né, mas as pessoas têm essa noção de que a indústria não deixaria surgir um tratamento, uma cura, né, e tal. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque é o seguinte, quando a gente fala de uma célula tumoral, não é tão simples como ele falou. Porque você tem mais de 180 tipos de cânceres diferentes. Cada um com uma causa diferente, entendeu? Cada um deles surge por uma razão diferente no corpo, né? E alguns são extremamente agressivos. O nosso produto mesmo, graças a Deus, ele teve afinidade para tumores sólidos agressivos. São tumores que crescem muito, muito rápido, são muito agressivos, né? Então, isso que ele fala, é você controlar a angiogênese, o fluxo de sangue que alimenta o tumor. Existem alguns medicamentos que fazem isso, mas eles não têm sucesso para todo tipo por isso de falando, câncer, são 180 né? tipos? Exatamente. Meu Deus. Tem uma pergunta para você, tá? Está chegando. Vamos lá? No processo avançado, esse medicamento poderia reverter o quadro? Abraço, Joana do Paraná. Sim, porque esse medicamento ele tem uma característica que é antitumoral, ele mata a célula tumoral, então ele vai diminuindo o tamanho do tumor, né? Ele evita a metástase, porque como ele age no ciclo de multiplicação da célula, quando a célula se reproduz, ele corta isso, então ele evita a metástase, né? Então vai ser um tratamento por tempo. E aí, na verdade, né? O que acontece? Quando eu disse que ele abre uma janela para que aí o oncologista possa, por exemplo, entrar com uma imunoterapia. Muitas vezes a imunoterapia funciona muito bem, mas esse paciente está imunodepressivo, né? E aí a imunoterapia não tem tempo de funcionar. Quando você abre essa janela temporal, segurando o tumor, reduzindo ele, você tem tempo para entrar com uma imunoterapia. Então, ele vai ser usado em conjunto com os tratamentos, e aí sim o próprio organismo ajuda a terminar. Aí você pode ir junto ainda fazer uma cirurgia, tirar o resto que ficou. Então, ou seja, é um arsenal, ele vem para ajudar um arsenal para que o oncologista tenha, o clínico tenha o maior número de ferramentas na mão dele. É um aliado, então, gente, é um aliado. Isso tem sim condição, esse medicamento, de reduzir, né, e reverter o quadro. Maravilha. Esperamos, nós estamos aqui na torcida para isso. Eu queria, você pode deixar algum site, alguma rede social que as pessoas possam
ter acesso a informações? Na realidade, assim, como a gente fala de... a gente tem a gente tem o Instagram da empresa, né, para conhecer, quem quiser conhecer um pouco melhor sobre a pesquisa, mas eu quero deixar muito claro, para a gente não criar falsas expectativas. Tem gente que já começa, eu quero comprar onde eu acho. Então, não, já está em pesquisa, a gente tá falando que está numa fase muito avançada ainda. Ainda precisa ter um parceiro, uma indústria grande, que venha fazer a produção e etc. A gente tem hoje talvez mais de 50 pesquisadores trabalhando dentro do projeto, inclusive em outros países. A maior parte desse trabalho está sendo conduzido nos Estados Unidos. Esse projeto está sendo apresentado para o FDA, seguindo todas as normas do FDA. Nós temos uma CRO, que é uma empresa especializada em estudos clínicos, americana, contratada para isso. Então, assim, a gente ainda não tem essa expectativa de venda e não seremos nós que faremos a venda. Então, não adianta entrar em contato conosco. Não, gente, é para a gente ler. Mas é mais realmente para conhecer. Não, para conhecer, ver as pesquisas e acompanhar o passo a passo também, né? Porque já é um avanço, são 21 anos já isso, né? Olha, estou aqui de verdade, de coração, torcendo para que consiga finalizar, chegar essas indústrias grandes aí e que venha, né? Que venha para a humanidade este medicamento, né? Para salvar vidas. Obrigada. Nós vamos estar agora em maio, participando inclusive da ESMO Breast, em Berlim, que é uma das maiores feiras de câncer de mama, é a segunda maior, atrás da americana, ela é a maior da Europa, né? E já temos reuniões agendadas com algumas farmacêuticas, então esperamos logo poder trazer boas notícias. Volta aqui para me contar? Se Deus quiser. Por favor, ótimo. Viu? Obrigada, querido. Eu que agradeço, Nani. Muito obrigado. Fica comigo aqui, maravilhoso, que nós vamos agora para o nosso jornalismo. Fábio Bertolozzi, vamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Nani. Boa tarde a você. Claro que a gente vai abrir com essa greve que pegou todo mundo de surpresa, né? Na noite de ontem, ela foi anunciada pelo Sindicato dos Metroviários por volta das 10 horas da noite, né? Então, muita gente já tinha ido dormir e ficou sem saber da greve. Quando chegou hoje nas estações, se deparou com essas imagens que a gente está vendo. Olha só, isso aí são terminais de ônibus que estão nas estações do metrô, né? Essa imagem ali do terminal Itaquera, que fica na zona leste de São Paulo. Caos total na cidade de São Paulo. Hoje, pela manhã, a cidade registrou um recorde, Nani, de 846 quilômetros de congestionamento. Nossa. Eu mesmo demorei absurdamente para chegar aqui, tive que sair de casa bem mais cedo. E a situação é complicada, né, Nani? Tem um impasse aí envolvendo 3 instâncias, né, 3 órgãos, né, o Sindicato dos Metroviários, o governo do Estado de São Paulo e também o Tribunal do Trabalho, né? Os metroviários, eles disseram o seguinte, que eles manteriam a circulação dos trens caso o governo do Estado liberasse as catracas do metrô. O governo, por volta de 10 horas da manhã, disse que as catracas estavam liberadas. Porém, o Sindicato dos Metroviários, né, informou que os funcionários chegaram para trabalhar, para abrir as estações, mas que não havia essa liberação da catraca. Eles disseram numa nota que eles foram enganados, entre aspas, aí, pelo governador. E agora há pouco, o desembargador Ricardo Apostólico, da Justiça do Trabalho, ele vetou essa liberação das catracas, alegando aí um risco à população e também aos metroviários, porque se liberasse a catraca como queria o governo, acabaria um colapso geral no sistema. Tudo isso e a situação está exatamente a mesma, total paralisação nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, que são operadas aí pela Companhia do Metropolitano de São Paulo e que transportam quase 4 milhões de pessoas que não tiveram como se locomover. Aí você vai falar, Nani, e o transporte por aplicativo? O preço triplicou, a gente está fazendo o levantamento, corridas que custavam aí cerca de R$40 até ontem, hoje estão por mais de R$180. Isso é um absurdo. Isso aí tinha que entrar uma ação e proibir isso. Ué?
Se o preço até ontem é um preço, hoje 3 vezes mais, exatamente quando as pessoas estão precisando? Eles alegam que é aquela lei de oferta e procura, né? A lei de oferta e procura o quê? Por que não tomam vergonha na cara e tarifa cuida randômica, disso? dinâmica, né? Que eles chamam, que quando aumenta a procura, e aí o preço acaba subindo. Gente, desumano isso. É desumano mesmo, o trabalhador já está penando para conseguir chegar no emprego, tentando de todos os meios, porque não sei se as empresas, os patrões aí, eles conseguem aceitar isso quando tem uma greve assim, que todo mundo não vai conseguir chegar. Eu mesmo fui trabalhar, eu fui fazer a rádio antes. 2 convidados não foram, e aí? Exatamente. Tinha gente que não conseguiu chegar para trabalhar. E a empresa, ela pode sim descontar esse dia, tá, Nani? Sério? Sério. A legislação, a greve do metrô, segundo a legislação trabalhista, né? Quando ela é do metrô, ou seja, do ônibus, do transporte público, né? Quando ela é anunciada, então o trabalhador, ele tem que buscar meios alternativos. Passou a pé, né, Fábio? Para chegar. Isso me revolta. Inclusive, ela pode descontar, pode dar advertência, isso é o que está na lei. Gente, isso está tudo errado. Está tudo errado. Me desculpa a minha revolta. Isso é para prejudicar o trabalhador. Se o trabalhador não tem carro, não tem uma moto, não tem como chegar, esse é o único meio de transporte dele. Entra nessas greves aí que ele não tem nada com isso. O trabalhador não tem nada com isso, com as greves. Tá? A briga está entre o governo, está entre não sei quem. Aí, de repente, ele é prejudicado? Lamentavelmente, né? O sindicato, ele pede aí... Por que ele Tô nervosa, João. parou, Fiquei nervosa né? agora, já tô Ele nervosa. pede abono salarial, fim das terceirizações e abertura de novos concursos públicos, porque, segundo o sindicato, falta pessoal no metrô, faltam funcionários para operar o sistema. E a má notícia... Vai, mais ainda, Mais Fábio. uma, Pelo Nani, amor de não Deus. tem previsão... Deixa a Vitória voltar, que você está vindo só com notícia ruim para mim. Me deixa nervosa já aqui. Aliás, a Vitória não conseguiu chegar hoje, tá? Tá vendo? De Guarulhos para cá, inviável, onde ela reside lá para cá, não tinha a mínima condição. A má notícia é que assim, a greve vai ser mantida pelo menos até a meia-noite de hoje. Então, vai ter mais confusão aí. Então, para trabalhar, como é que vai voltar para casa? Para o trabalhador retornar para casa, exatamente. Gente, olha, eu juro para vocês, viu? Dá vontade, às vezes, de entrar num grupo aí de manifesto. Situação bem complicada. Agora vamos dar uma adoçadinha no noticiário. Adoça, né, Fábio? Pelo amor de Deus, né? Você tá que nem aquelas coisas. Você me dá uma notícia dessa, a minha adoçada, você sabe que é mais ou menos, né? Saiu um levantamento da Abras hoje, né, que é a Associação Brasileira dos Supermercados. Ela fez um levantamento mostrando um aumento de até 18% no preço dos ovos de Páscoa. Isso é adoçadinha, Fábio? Porque tem alternativa. Eu tenho adoçadinha? Não, o preço, eu tenho alternativa, Nani. O preço do ovo de Páscoa está 18% mais caro em relação ao ano anterior, porém, a associação, né, ela espera que a venda de produtos pascais suba 15% em relação a 2022. Isso porque entra aquela criatividade do brasileiro, principalmente... Ovo de galinha de presente pra gente. O ovo de galinha subiu. Um ovo de galinha está custando quase R$1,50. Então, onde está a boa notícia aí? Que eu não A boa tô vendo? notícia é assim, é que o consumidor ele tem alternativas, né? Esse aumento das vendas vai ser alavancado por bombons, que está com um precinho aí que dá para comprar, ovos menores, sem aqueles brindes licenciados, né? Aquelas marcas famosas aí de personagens de filmes, esse está com preço mais razoável e também pela barra de chocolate, que se pesquisar, dá para achar aí promoçãozinha bacana. Vai dar uma barra para uma criança, que é Páscoa. A criança não gosta, mas para o adulto... Entender. Eu fiz o levantamento agora há pouco, antes de entrar no ar, eu assustei com o preço do ovo de Páscoa. Sabe quanto ele está custando em média? Você comprou o meu? Oi? Você comprou um para mim, é isso? O seu está chegando, de você, da equipe também, eu estou providenciando. O ovo de Páscoa está custando R$ 85,00 em média. Esse é o valor, está bem mais caro. No ano passado ele estava custando de 65 a 75. Ninguém pega meu ovo de Páscoa que está ali na mesa não, hein, gente? Tem um ali, cara, que eu estou vendo. Crocante, Fábio, viu? Boa dica. E outra coisa também que deu uma boa subida é o preço do bacalhau. O bacalhau, Nani, está custando, mas também bacalhau, muita gente não gosta. Mas, gente, é Semana Santa, é tradição. É a tradição. Eu particularmente gosto, mas esse ano eu vou
na outra alternativa aqui. O bacalhau está custando em média R$ 120 o quilo, mas tem 2 peixes que estão com preço bem mais em conta. A sardinha ela sobe bastante nessa época do ano, mas a tilápia, Nani, tem sido o peixe mais vendido, segundo um levantamento do Procon aqui de São Paulo. A tilápia ela está custando aí na faixa de R$ 65, quase a metade do bacalhau. Também, mais perto, né? Caro também para tilápia, hein? E o Isso salmão... era 20 e pouco, pescada branca é porque ela sobe, 30. a pescada branca, exatamente, tem uma grande subida, né, para o mercado peixeiro, essa é a grande época do ano, né, então... Fábio, você não me deu nenhuma boa notícia hoje, amigo, desculpa. Nani... Notícia boa, rapaz, até o negócio tá tudo caro, Fábio. Tá caro, a gente tem uma inflação altíssima, né, que não para de subir, a alta dos alimentos é o que vem puxando essa inflação. Ó, patrão, eu quero aumento de salário. Eu descobri que eu não consigo dar nenhum ovo de Páscoa para meus amigos aqui, não. Eu te dei uma boa notícia aqui para o Brasil inteiro, né, sobre a pesquisa, aqui, um novo medicamento que pode, graças a Deus, vir ajudar o combate ao câncer de mama. E você só me trouxe notícia difícil, Fábio. Hoje é um dia difícil, mas assiste a RB Notícias, que tem informação bacana também. A gente vai mostrar uma exposição aí do Monet, que está lindíssima aqui em São Paulo. Nós vamos falar também... dar mais detalhes dessa pesquisa com mais alternativas para os produtos de Páscoa, dicas de substituição, tudo isso às 6h30 da tarde, hoje com o Hermano Rênio, RB Notícias e o News comigo hoje. Eu quero até ver essa substituição sua. Fábio, o que você vai trazer para a gente de Páscoa aqui, viu? Prometo que eu vou pesquisar e vou trazer uma boa notícia de Páscoa para você. Não é boa notícia, Fábio, você tem que trazer o presente para a gente. Combinado, vou entregar no ar. Você é um poderoso, o chefe da redação, Não, eu paguei 3 pedágios hoje para chegar aqui, porque estava tudo parado. Sério? Sério, da Anhanguera não conseguia chegar em São Paulo. Eu tenho que fazer que nem o Ronei aqui, aprender a andar de bicicleta. De bicicleta, né? Só que ele mora pertinho, eu moro a 120 quilômetros daqui. Tá certo. Obrigada, Fábio. Obrigado, Nani. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente. Já, olha só, um especialista em harmonização facial. Vamos descobrir tudo com essa maravilhosa da doutora Andressa Barros, gente. Daqui um minutinho só.